Olá, queridas, graça e paz. Eu me chamo Daniele, sou serva no Ministério Peregrinas no Mundo, que é um grupo de leitura para mulheres. Já convido você a participar conosco. Clicando aqui embaixo, vai ter na descrição o link para entrar no grupo de leitura e também o link para você nos acompanhar pelo Instagram. Então, este ministério busca propagar a palavra de Deus e fazer a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus mais e mais conhecidas, que assim ela alcance mais vidas. Esse é o intuito de tudo que é feito aqui. E eu estava sumidinha aí por alguns longos meses, depois de ter uma bebê que hoje já está com 1 ano, mas somente hoje eu estou retornando, porque não tenho apenas uma, tenho 3 crianças pequenas. Então, eu vi que aqui nos comentários de alguns vídeos tem algumas pessoas perguntando sobre o restante do estudo. Ainda não tinha tido, minha gente. A gente está retornando hoje com este vídeo aqui, áudio. Estou retornando para vocês com o estudo do livro Bases da Fé Cristã, do autor Wayne Grudem. Então, espero que seja edificante para a sua vida e espero ter você aqui conosco, por muito tempo e que possamos juntas crescer no conhecimento da palavra do Senhor e que isso resulte em mais e mais amor ao nosso Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, vamos agora retornar ao estudo do livro Bases da Fé Cristã. Estamos aí no capítulo 12, que tem como tema o que é eleição. Esse é um assunto bem debatido aí no meio evangélico, mas nós vamos ponderar sobre ele à luz da palavra de Deus. Antes de mais nada, minhas queridas, eu gostaria de dizer que nós vamos falar sobre esse tema que, como eu falei agora há pouco, é um tema muito debatido, muito discutido no meio evangélico. Muitas pessoas acabam falando por vaidade, muitas pessoas acabam apontando o dedo para o outro, acabam se irritando, acabam envergonhando o evangelho com suas posturas. Então, eu gostaria de, antes de mais nada, dizer que tudo que vai ser tratado aqui é à luz da palavra de Deus. E eu sei que existem pessoas e linhas que pensam diferentes, mas uma coisa é certa, nós não podemos negar que a predestinação, ela existe, ela é bíblica. Então, que possamos abrir o nosso coração para compreender a palavra do Senhor assim como ela é. Então, aqui eu sei que pode ter pessoas de uma linha que seja mais arminiana e são muito, muito, muito bem-vindas aqui entre nós, mas eu gostaria de dizer que em momento algum você vai me ver atacando a crença, a forma como você pensa, mas apenas desejosa por expor o que a palavra do Senhor fala sobre o assunto, tá certo? Então, seja bem-vindo entre nós. Seja arminiana, seja calvinista, enfim, antes de mais nada, nós somos cristãs. Esse é o termo que deve nos definir. Nós somos cristãs, seguidoras de Cristo. Amém? Então, vamos lá para esse estudo sobre eleição. O autor então inicia definindo a eleição como sendo um ato de Deus antes da criação do mundo, um ato no qual ele escolheu algumas pessoas para serem salvas, não por causa de qualquer mérito delas, mas apenas por causa do seu soberano e bom deleite. E aí o autor também destaca que muitos pensam, ao ouvir esse termo de predestinação, de eleição, pensam que essa doutrina ela é injusta e ela é preocupante. Mas antes de chegar a qualquer conclusão, o autor nos convida a ver bem essa definição e, portanto, conhecer melhor essa doutrina. Então, é isso que nós vamos fazer com esse estudo. Ensinamentos sobre a eleição no Novo Testamento. A eleição, predestinação, é um termo bíblico. Nós vemos na Bíblia, em Atos 13:48, por exemplo, nós vamos ler que os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quanto estavam ordenados para a vida eterna. E aquele texto, que não pode faltar quando nós falamos em eleição e predestinação, que é Efésios 1, do 4 ao 6, que vai dizer:
como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. E nós vemos também em 2 Timóteo 1,9 que essa escolha de Deus a nós não foi uma escolha por conta das nossas boas obras, por algum mérito haver em nós, mas foi uma escolha graciosa do Senhor. Então, 2 Timóteo 1, verso 9, vai dizer o seguinte: o qual nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então nós vemos que a escolha do Senhor, ela não é baseada em algo que nós temos a oferecer a Ele, em algum mérito que haja em nós. Não, mas é uma escolha tão somente pela graça dele, segundo o propósito dele, né? Esse propósito que ele tem para nós em Cristo Jesus. Então, essas passagens que li aqui para você em Atos e em Efésios nos mostram que Deus ele nos escolheu antes, né? Antes mesmo da fundação do mundo, nós fomos escolhidos para a salvação em Cristo Jesus. Então, o que isso significa? Fala pessoal minha, mas que tem tudo a ver com o que o autor coloca nessa exposição desses versículos e estudando, aprofundando sobre o tema, é que isso, antes de mais nada, significa que nós estamos seguros, né? A salvação ela nos foi dada e está segura nas mãos do Senhor, porque ela não depende de nós. A salvação, ela é graça nas nossas vidas. É assim que a eleição, ela é apresentada no Novo Testamento para aqueles que creem em Jesus. Como que o mesmo Deus que nos escolheu, ele vai completar em nós todas as etapas até a glorificação. Está nas mãos dele, não está nas nossas mãos. Isso, claro, não tira a nossa responsabilidade. Nós vamos aprofundar um pouquinho mais, vamos ter paciência e vamos aprofundar um pouquinho mais. Mas quando nós dizemos assim, que o Senhor nos escolheu de forma graciosa, sem que nós merecêssemos nada, então nós entendemos que a salvação é tão somente obra de Deus. Não existe força alguma, não existe nada que nós somos ou fazemos para alcançar tão grande salvação. Então o mérito é todo do Senhor, dessa forma a glória ela é toda dele. Mas nós somos chamados a responder a essa graça que nos alcança. E nós precisamos responder a essa graça como cristãos. É isso que vai diferenciar um cristão genuíno de uma pessoa que fala crer no Senhor. Porque crer, a Bíblia nos diz, nós sabemos que até os demônios creem e tremem. Mas é diferente crer e ter a fé que salva, a fé que vem do próprio Deus. Nós somos chamados, então, a responder a tamanha salvação, vivendo para a glória do Senhor. Vou ler aqui para vocês Efésios 1:12, que diz: com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Então, a nossa resposta à tamanha salvação, sem mérito algum em nós, é viver para a glória do Senhor, dando a Ele graças a Deus por termos sido eleitos por Ele. Em 1 Tessalonicenses 2, de 1 Tessalonicenses 1, de 2 a 4, vai dizer: sempre damos graças a Deus por todos vós, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do vosso amor e da vossa paciência e esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai, sabendo, amados irmãos, que vossa eleição é de Deus.
Então, nós somos chamadas e chamados a dar graças ao Senhor, a viver em constante atitude de gratidão, de cânticos de louvores a esse Deus, né? Uma vida de louvor, uma vida que exalta a esse Deus, porque Ele nos escolheu. Então, Ele é o único responsável pela nossa salvação e por todas as coisas boas que a acompanham. Em 1 Tessalonicenses 2, verso 13, ainda diz: Pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebeste, não como palavra de homens, mas, segundo é, na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. E aqui eu quero destacar uma citação do autor Wayne Grudem, quando ele fala: cantar louvores a Deus pela salvação não deixe espaço para entoar nossos próprios louvores, porque a salvação não é nossa obra, mas um dom de Deus. E aí surge aquela questão que muitas pessoas levantam, né? Então, se Deus tem os seus eleitos, o trabalho de evangelização é então algo sem importância, porque se Deus tem os seus eleitos, Ele vai atrair os seus eleitos, eles vão ser alcançados com essa graça irresistível e vão vir a Deus de toda forma, né? Então, essa é uma questão que se levanta muito. O trabalho de evangelização é então sem importância? Vamos ver então uma passagem aqui em que o apóstolo Paulo fala entre os Tessalonicenses, lá em 1 Tessalonicenses 2, nós vamos ler o verso 8 e o verso 9, vai dizer assim: Assim nós, estando tão afeiçoados a vós de boa vontade, quiséramos vos entregar não somente o Evangelho de Deus, mas mesmo a própria vida, porque nos tornastes muito queridos para nós. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Então, o apóstolo Paulo, um missionário, fala aqui, né, que esse trabalho, ele é feito muitas vezes em fadiga, mas existe um propósito para ele, um propósito que está acima, que é pregar o Evangelho de Deus. Então, nós vemos já de imediato que não é sem importância a pregação do Evangelho de Cristo Jesus. Então, nós vemos que, na verdade, a eleição, ela foi vista pelo apóstolo Paulo e precisa ser vista por nós, cristãos, como um estímulo e não um desânimo. Por quê? Porque o fato de existirem eleitos do Senhor é o que nos dá a garantia de que esses eleitos, eles vão ouvir a palavra, eles vão crer e eles vão ter o coração transformados para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, o fato da eleição existir não deve trazer ao cristão nenhum nível de acomodação em relação à pregação do Evangelho, porque, na verdade, ela nos chama a pregar o Evangelho, porque certamente os eleitos do Senhor vão aceitar essa palavra e vão se agarrar a ela com todas as suas forças e vão crer em Cristo e vai haver salvação. A eleição nos dá essa garantia, porque é um ato do próprio Deus. Deus, ele tem os seus eleitos, escolhidos, predestinados, mas ele escolheu salvar através da pregação que o homem faz pela palavra do Senhor. Então, Deus escolheu salvar os seus através da pregação do Evangelho, através da vida de homens e mulheres que temem a Ele, que também foram eleitos e predestinados por Ele, e que vão em busca de almas perdidas, né, para ter vida em Cristo Jesus. Deus nos escolheu como ferramentas para levar essa mensagem, como vasos de barro, que dentro tem um tesouro valioso, que é a palavra do Senhor, como a última mensagem que deixei aqui no canal frisava bem essa questão. Nós somos vasos de barro, em nós existe o tesouro, Deus nos escolheu como ferramentas para levar a palavra e alcançar vidas, e para que vidas sejam transformadas
e creiam no Senhor Jesus, assim sejam salvas. Então nós somos, na verdade, privilegiadas de poder levar esta mensagem a outras pessoas. E isso não é algo que nós devemos fazer por opção, mas isso é algo que nós somos ordenadas a fazer. É uma ordem. E como cristãs eleitas desde a fundação do mundo, nós somos chamadas à obediência. A graça do Senhor não nos chama a viver uma vida desregrada, uma vida como se nós não tivéssemos que dar satisfação a ninguém, mas nós temos que ser zelosas e obedientes, primeiramente ao nosso Deus, ao Deus que nos chamou. Ainda sobre o trabalho de evangelismo, nós somos chamadas a trabalhar duro na obra missionária, porque o apóstolo Paulo, ele fez isso, né? Ele trabalhou duro. Na verdade, antes do apóstolo Paulo, nós vemos exemplos de que essa é a vontade do Senhor, sermos testemunhas. Em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 10, nós vemos o árduo trabalho do apóstolo Paulo a levar o evangelho de Cristo Jesus. Ele diz: portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Então, segundo o autor, é como se alguém convidasse Paulo para pescar e dissesse: eu lhe garanto que você pescará alguns peixes, pois eles estão famintos e esperando. Essa frase, ela representa bem o que é a missão para nós que cremos na predestinação, pois ela é bíblica, né? Então, para nós, fazer missões não é irrelevante, mas é essencial. Somos chamados a pescar, sabendo que os peixes estão famintos e que irão fisgar a linha que jogarmos para eles. O que isso não significa? Crer na doutrina da eleição não significa que as nossas escolhas não importam ou que nossas decisões não têm importância. Não se trata de um universo impessoal, inflexível e controlado por uma força maior com estas mesmas características. Antes, nós precisamos saber que Deus é pessoal. Ele é apaixonado por criaturas pessoais. Estarei lendo para você lá em Efésios 1:5. Que diz: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, nós somos para o Senhor, para nos relacionar com o Senhor. Somos pessoas nos relacionando com um Deus pessoal. E Ele nos escolheu por amor. E aqui nós podemos citar o versículo chave, né, que seria o resumo de todo o evangelho, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Então nós vemos que o Senhor, ele nos escolheu tão somente pelo seu amor, e ele deseja esse relacionamento conosco, né? Por meio do seu amor, ele deseja se relacionar conosco. Nós somos criaturas pessoais também, né? Nós podemos escolher voluntariamente aceitar ou rejeitar o evangelho. Lá em Apocalipse 22:17, nós estaremos lendo. Diz assim: o Espírito e a noiva dizem: vem. Quem ouve, diga: vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Então, nós aqui estamos diante de um convite maravilhoso, né, que é dado a todos nós. E nós podemos, então, escolher rejeitar ou aceitar a este convite. As nossas decisões, elas são reais e elas trazem consequências eternas. Diz assim: quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Então, nós vemos aqui um fato, né? Não é que Deus escolheu pessoas para irem para o inferno, para serem condenadas. Antes, Deus escolheu pessoas para serem salvas, porque o nosso caminho, ele já era
à condenação. Nós já estávamos caminhando a passos largos para a condenação eterna, mas o Senhor escolheu aqueles que seriam salvos. Então, o Senhor não nos deve nada, foi tão somente pelo seu puro e incondicional amor que Ele fez isso a nós, pobres pecadoras e não inocentes, né? Iríamos para o inferno se não fosse a graça do Senhor ter nos alcançado em Cristo Jesus. Então, Deus, Ele não nos escolheu porque sabia que nós iríamos crer nele. Lá em Romanos 8, 29, nós lemos que, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, aqui nós vemos a presciência de Deus, mas a presciência de Deus nesse contexto, ela não está relacionada à decisão, mas está relacionada à salvação. Então, o Senhor nos conheceu, nos escolheu previamente para a salvação, e não que Ele tenha, nessa questão de escolhido a nossa decisão, certo? Então, são essas diferenças que fazem a diferença. Me fugiu a palavra aqui para expressar melhor a vocês, mas no contexto dessa passagem está se falando de salvação e não de decisões. As nossas decisões, elas são livres, a escolha de crer ou não crer. O Senhor nos concedeu, né, essa escolha, nós podemos fazer essa escolha voluntariamente, né? Então, entendendo esse contexto, se torna mais fácil de ver esse versículo, tendo em mente que a predestinação, a escolha, a eleição do Senhor, ela existe para a salvação. Deus também, ele não nos escolheu, as Escrituras nunca falam que Ele nos escolheu em razão da nossa fé, né? Ele nos escolheu por conta da nossa fé. Então, vamos ver lá em Efésios 1, do 4 ao 6, que diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor e glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então, voltamos aqui a frisar que não existe em nós mérito, mesmo que seja a fé. Não existe nada nosso que tenha feito com que Deus nos escolhesse. Ele nos escolheu por sua graça, gratuitamente. Então, isso precisa estar sempre firme em nossa mente, porque como seres humanos que somos, né, pecadores, nós temos uma tendência de pensar que as coisas, elas são moedas de troca, né? E com Deus não funciona dessa forma. Em relação à salvação, o Senhor, Ele nos escolheu tão somente pela sua graça. Escolheu aqueles que seriam salvos, escolheu salvar pecadores da condenação eterna pela sua graça, e não porque tivéssemos fé ou porque buscássemos fazer a vontade dEle. Não existia nada em nós que fosse digno de tamanha escolha. Se a eleição ela fosse, em última instância, baseada em nossa decisão, ela diminuiria a capacidade do amor de Deus, rebaixaria a sua graça, pois haveria algum mérito da nossa parte, e reduziria a glória que lhe é devido por nossa salvação. Aqui são palavras do autor, Wayne Grudem, e nós vemos que é justamente isso. Se existisse algo que a gente pudesse fazer, o mérito poderia estar em nós, mesmo que uma pequena parte. Já a doutrina da eleição, ela firmemente coloca isto, que não existe nenhum mérito em nós. Todo mérito, toda honra, toda glória é tão somente ao Senhor Jesus. Nós não somos em nada melhores ou diferentes no que tange à salvação, mas o Senhor nos escolheu não pelo que fôssemos, mas por quem Ele é. Então, surge a pergunta: estamos realmente livres? A doutrina da eleição, ela não anula a nossa liberdade. Nós temos o direito de escolher, mas as nossas escolhas não fogem de uma escolha maior, do Deus Criador, sustentador do universo. Ou seja, nós temos o poder de fazer escolhas, mas
As nossas escolhas estão dentro da escolha daquele que rege todas as coisas, pois somente Ele tem todo o controle e todo o poder. Lá na página 104 do livro, eu vou estar compartilhando um pouco com vocês. O autor diz: portanto, se respondermos de forma positiva ao convite de Cristo, podemos honestamente dizer que escolhemos responder a Ele, ao mesmo tempo que dizemos que isso foi, de maneira que não podemos entender completamente, ordenado por Deus. E se não pudermos entender completamente como essas duas coisas podem ser verdadeiras concomitantemente, então devemos reconhecer que aqui existe um mistério. Ainda que neste tempo não compreendamos completamente esse mistério, devemos pelo menos ter certeza de que falamos do modo como a Bíblia fala sobre o assunto, em todos os aspectos do seu ensino. Além disso, Deus também nos criou para que nossas escolhas fossem reais. No entanto, elas não precisam ser absolutamente livres de qualquer envolvimento divino para serem reais, voluntárias e espontâneas. E aqui, o autor foi muito feliz nessa fala, né? Porque muitas vezes nós queremos explicar todas as coisas e nós precisamos estudar a palavra do Senhor e doutrinas assim mais complexas como essa da eleição, pois ela é, nós precisamos ter a humildade e entender que nem tudo nós saberemos explicar nos seus pormenores. Existe aqui um mistério, e um mistério que nós não vamos conseguir explicar porque a nossa mente ela é limitada e tudo o que nós precisávamos saber está na palavra do Senhor. E a palavra do Senhor deixa bem claro que existe a eleição para a salvação e existe a livre escolha do homem. Então, são dois fatos. Só que chega um determinado momento em que esses fatos, eles parecem ali dar um curto e nós precisamos nesse momento aí entender que esse é um mistério que nós não vamos conseguir explicar e expor por completo cada detalhe. Já ouvi um pastor querido falar que, nunca saiu da minha mente isso, ele falar que existe uma linha tênue entre essas duas verdades, mas elas existem. Então, nós precisamos ter a humildade de entender até onde a nossa mente pode alcançar e explicar. E baixar a nossa cabeça, sabendo que apenas Deus conhece completamente todas as coisas. Nós conhecemos aquilo que Ele, em sua graça, nos concedeu, que foi a sua santa palavra revelada. Mas, além disso, nós não podemos ir, nós não podemos nos atrever a ir e correr riscos de estar pecando contra o Senhor, levarem pessoas a pecarem contra o Senhor. Então, aqui existe um mistério em que talvez nós iremos entender na eternidade. Ou talvez cabe apenas e tão somente ao nosso Deus. E por fim também, ainda nesse trecho, o autor fala que as nossas escolhas elas são livres e reais, mas elas não precisam, para ser livres, ser isentas de qualquer envolvimento divino, né? Então isso também é algo muito importante de nós termos em mente. E aí, outra pergunta que muitos fazem a respeito da doutrina da eleição é se Deus seria então o culpado da rejeição que muitos fazem a Cristo. E nós respondemos essa pergunta com a própria Bíblia. Vamos ler lá em João 8, do 43 ao 44, que diz: Por que não entendeis minha linguagem? Por não poderdes suportar minha palavra. Vós tendes por pai o diabo, e desejais satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não permaneceu na verdade, porque não há verdade nele. Quando fala mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Estas são palavras de Jesus. E ele continua, lá em João 5, verso 40, vai dizer: Não quereis vir a mim para terdes vida. Não quereis vir a mim para terdes vida.
E por fim, o apóstolo Paulo falou lá em Romanos 1, verso 20, pois os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e divindade são claramente vistos, pois podem ser entendidos mediante as coisas que ele criou, de maneira que esses homens são inexcusáveis, ou, em outras versões, indesculpáveis. Então, nós vemos aqui de forma clara que os homens são, tão somente eles são os culpados por não escolherem a Deus. Deus não tem culpa pelos homens não escolherem a Ele, que derrama a sua misericórdia dia após dia, que fez tudo o que precisaria ser feito, o sacrifício do seu próprio Filho entregue para salvar pecadores, mas os homens, por suas próprias vontades e responsabilidades, viram as costas para este Salvador. Então, esse é um padrão coerente nas Escrituras. As pessoas que permanecem na incredulidade fazem isso porque não estão dispostas a vir a Deus. E a culpa por tal incredulidade sempre jaz com os próprios descrentes e nunca com Deus. Mais uma vez, provavelmente, não seremos capazes de entender hoje exatamente como isso acontece. Então, precisamos ponderar, aceitar mais uma vez as nossas limitações, sermos humildes e entender que estas duas coisas, elas existem e são verdade. Outra coisa que muitas pessoas colocam quando estão de frente a explicações sobre a doutrina da eleição é questões relacionadas à justiça de Deus. Se Deus ele realmente seria justo, se a doutrina da eleição, da predestinação é uma verdade. Muitos alegam que Deus, escolhendo uns para serem salvos e outros não, ele seria injusto. Mas nós precisamos então entender esse conceito de justiça em relação à salvação. O que significa então esse justo, como essas pessoas costumam colocar? Seria perfeitamente justo para Deus não salvar ninguém que se rebelou contra ele, assim como fez com os anjos caídos. Deus seria justo se ele deixasse com que todos nós, nenhum da raça humana, fosse salvos. Por quê? Porque nós realmente merecemos, merecíamos o inferno. Então, deixar com que fôssemos para lá seria então justiça de Deus. Nós vemos que foi assim que Deus fez com os anjos, Em 2 Pedro 2,4 vai dizer, porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, antes os lançou no inferno, entregando-os às cadeias da escuridão, reservando-os para o juízo. Então, quando nós vemos indagações desse tipo a respeito da justiça de Deus, existe aí, às vezes, por uma falta de se aprofundar mesmo nessa questão da justiça, existe um certo entendimento de que nós merecemos algo do Senhor, quando na verdade não merecemos. Merecíamos sim a condenação, ele estaria sendo justo se assim tivesse feito a todos. Então, se Deus escolhesse salvar apenas 5 pessoas, isso seria misericórdia, mas ele escolheu salvar a uma multidão que não se pode contar. Em Apocalipse 7:9 nós vemos, depois destas coisas olhei e eis uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas mãos. Então, o nosso Deus, ele fez muito além, derramou muito além da sua misericórdia, Ele derramou graça em abundância, escolhendo salvar uma multidão de pessoas, de pecadores, repito, pessoas que não mereciam nada do Senhor. Ele simplesmente não nos devia nada. E ele tem misericórdia, alcança com misericórdia quem ele quer. E endurece a quem ele quer também. Isso é o que nos diz lá em Romanos 18. Perdão, queridas, Romanos 9:18 diz, de sorte que ele se compadece de quem quer e endurece a quem quer. E aí, não sei, talvez você esteja pensando nesse momento, se o destino final de cada pessoa é determinado por Deus, então como pode isso ser justo? E o apóstolo Paulo responde, ainda em Romanos 9, nós vemos do verso 20 ao 24.
Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E que direis se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Então aqui, com este versículo, deve-se esgotar os argumentos a respeito da justiça de Deus, pois Deus é justo e isso é incontestável. Ele continua sendo justo e bom. Ele é o Criador, nós somos criaturas. E em última análise, não temos base para acusá-lo de injustiça ou deslealdade. Nossa resposta a essas palavras de Romanos revela muito sobre nosso coração e nossa vontade de nos submetermos a nosso Criador soberano. Esse último trecho é uma citação do autor neste livro. Então, surge mais uma dúvida. Deus quer que todos sejam salvos? Se a eleição for verdadeira, então Deus quer que todos sejam salvos? Então, o autor apresenta aqui 2 versículos, 2 referências bíblicas, lá em 1 Timóteo 2,4 e 2 Pedro 3,9, que nós estaremos lendo. E embora o fato de que nem todos serão salvos cause a nós, e principalmente a Deus, grande tristeza, como nós vemos em Ezequiel 33:11, que diz: Dize-lhes, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta de seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por qual razão morrereis, ó casa de Israel? Então não causa alegria a Deus, muito menos a nós. Nós vemos lá em Romanos 9:2 o apóstolo Paulo expressando a sua tristeza, grande tristeza e contínua dor no coração pelos que perecem, né? Então, não é uma questão de que Deus se alegra com isso. Não. Nós também não deveríamos pensar que isso seria errado, porque a punição de pecadores é decorrente da justiça de Deus. Então, no que diz respeito à salvação, nós podemos entender melhor como se dá essa questão da eleição, os eleitos para a salvação, né? Deus não nos deve nada, Ele escolhe por graça, Ele continua sendo bom e justo, mesmo quando Ele pune pecadores, porque a punição de pecadores é, na verdade, a evidência da sua justiça. E nós que fomos salvos, né, pela graça em Cristo Jesus, a fé em Cristo, os nossos pecados, eles não ficaram impunes. Nós precisamos lembrar disso. Nós somos salvos, não foi porque Deus escolheu pegar os nossos pecados e deixar para lá, não. Isso seria injusto da parte de Deus. Nós precisaríamos pagar os nossos pecados. Mas nós somos salvos porque nós temos fé naquele que pagou os nossos pecados. Todos os nossos pecados foram pagos em Cristo Jesus. E assim, a justiça de Deus foi aplicada sobre o Filho de Deus por nós. E aqui o autor apresenta um outro conceito, que é o conceito da graça comum. Não sei se é familiar a todas, mas existe uma graça especial, que é a graça de Deus que alcança para a salvação, o resgate de pecadores, né? E existe a graça de Deus comum. Essa graça comum, é importante a gente diferenciar estes dois tipos de graça, né? Essas duas coisas. E essa graça comum são as incontáveis bênçãos que nesta vida o Senhor derrama sobre nós e sobre os seres humanos. Sobre os seres humanos que não fazem parte, né, da salvação. Essa doutrina ela é às vezes chamada de graça comum porque se refere a uma manifestação da graça de Deus que é comum a todas as pessoas e é diferente da graça salvadora. Então o autor vai finalizar este capítulo que fala sobre a eleição explicando sobre a graça comum.
E aí ele diz que nós, por sermos pecadores, merecíamos de Deus apenas uma coisa, que é a separação eterna. Lá em Romanos 6:23, nós podemos ver qual é o salário do pecado, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas a punição desses pecados, ela não é sentida imediatamente. Em vez disso, a humanidade ela desfruta de muitas bênçãos nesta terra, né? Então, essas muitas bênçãos que todas as pessoas desfrutam nesta terra, nós chamamos de graça comum. E essas bênçãos podem ser físicas, bênção física, intelectual, domínio próprio. Enfim, existem algumas bênçãos que outras pessoas que não são alcançadas pela graça especial, a graça da salvação, elas são alcançadas, são a graça comum de Deus derramada sobre a vida dessas pessoas. Lá em Mateus 5:45, nós vemos que o nosso Pai, ele faz com que o sol se levante aos maus e aos bons, e a chuva cai sobre justos e injustos. Então, isso é graça comum. O Criador, ele espera que todas as pessoas recebam da abundância dessa terra, né? Nós vemos também bênçãos intelectual, graça comum. Muitos que rejeitaram o Senhor têm realizado incríveis descobertas e invenções. Fizeram isso sem saber que foram iluminados por Jesus. Lá em João 1:9, nós vamos ver, ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo, ou seja, a luz verdadeira, Cristo Jesus. E quando nós cristãos, que fomos alcançados pela graça especial, a graça salvadora, quando nós nos beneficiamos disso, dessas coisas, dessas bênçãos que alcançam outras pessoas, nós estamos desfrutando da graça comum de Deus, através de outras vidas, quantas pessoas intelectualmente nos abençoam, quantas invenções nos abençoam, tudo isso é graça comum, nós estamos desfrutando da graça comum. E o domínio próprio, ou seja, nesse sentido se refere à questão de que as pessoas, elas recebem graça comum quando elas não são tão más como poderiam ser. Nós sabemos que existem pessoas que não creem em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, mas essas pessoas não andam por aí matando, roubando, fazendo coisas erradas, no sentido de prejudicando o outro, mas elas têm um domínio, elas estão ali está sendo derramado sobre elas da graça comum de Deus, o que auxilia essas pessoas a terem um controle, e assim são pessoas que abençoam a sociedade, que abençoam outras pessoas. Então isso não no quesito da salvação, mas no quesito da graça comum de Deus que alcança toda a humanidade. Então, por isso até que nós vemos pessoas que elas são tão más, tão perversas, que nós somos até tentados a olhar aquela pessoa como um bicho, de tão má que ela é. Mas nós vemos pessoas que também não têm Jesus como seu Salvador, mas que são pessoas moralmente boas, que fazem o bem para a sociedade. Então, essas pessoas desfrutam da graça comum de Deus. Então, esses foram os conceitos apresentados neste livro. Nós vimos hoje o capítulo 11, e eu vou deixar por fim algumas perguntas de revisão e aplicação que o autor deixa aqui no livro. A pergunta 1 é: como sua compreensão da doutrina da eleição lhe traz regozijo? O que o incomoda acerca disso? Então, que você possa estar refletindo sobre essas perguntas. No sentido do regozijo, eu acredito que o fato de saber que a nossa salvação não existe mérito algum em nós e por isso ela está segura, nos traz muita felicidade e descanso no Senhor, de que a nossa salvação está em suas mãos e por isso está seguro. Porque se dependesse de nós, perderíamos assim que obtivéssemos. À luz da doutrina da eleição, de que maneira nossas escolhas têm significado? Então, são perguntas que você pode estar ponderando,
passando aí para um papel, refletindo. Pode estar voltando aqui este áudio e pegando as referências bíblicas para meditar nelas. E pode estar também, se desejar, deixando aqui nos comentários aquilo que o Senhor falou ao seu coração. E a pergunta 3 é: você pode citar algumas formas específicas nas quais recentemente Deus abençoou sua criação por meio da graça comum? Eu acredito que nós temos inúmeras, né? Reserve um momento para orar, agradecendo a Deus pelos exemplos específicos da graça que Ele concedeu a todas as pessoas. Então, esta pergunta 3 aqui para reflexão e aplicação, ela é bem pessoal. Então, este foi o capítulo 12 do livro Bases da Fé Cristã, que trata sobre eleição. O que é eleição? O próximo capítulo que estaremos vendo será o capítulo 13, que tem como título O que significa ser um cristão. Então, se esse conteúdo foi útil para você, não esqueça de deixar o seu joinha, o seu curtir aí, o seu comentário e compartilhar com quem você deseja. Assim, essa mensagem, esse conteúdo estará abençoando outras vidas, tirando dúvidas, né? E auxiliando em uma melhor compreensão dessa verdade bíblica que é a eleição. Deus abençoe a sua vida. Foi um prazer ter você aqui comigo. Até o próximo.